Além da Cidade dos Ventos, de Tânia Oliveira, inspirado pelo espírito Eugênio, editora Lawrence, 21ª parte, No Jardim das Azaleias. Alguns anos mais tarde, foi necessário o meu afastamento desses irmãos ao meu coração para a realização de tarefas em outras esferas. Certo dia recebi um convite que considerei especial. Haveria na Terra uma reunião dos protagonistas da nossa história, acompanhados de seus mentores espirituais, para trazer alguns esclarecimentos necessários e para reavivar na lembrança de todos os compromissos assumidos antes da encarnação. Para minha surpresa, tal encontro se deu a alguns passos do Jardim de Mariane, o seu Jardim das Azaleias, junto ao aconchegante recanto que nossa amiga tanto apreciava. Ao chegar, fui recebido por Raquel e Elizabeth, que logo me deram notícias de nossa Mariane. A nossa menina ainda encontra-se encarnada na Terra, desenvolvendo nobre missão nas fileiras de trabalho do Cristo. Os anos se passaram, mas as novas disposições espirituais de Mariane permitiram-lhe manter a forma juvenil. James e Lívia foram buscá-la durante o despendimento do nosso sono físico e não tardarão a chegar. Olhei ao redor e reencontrei com alegria Pedro Henrique e Ernesto. Marta ainda estava encarnada e Mariane constituíra-se em arrimo de sua velhice. A uma certa distância, um jovem um tanto acabrunhado, ainda em recuperação pela grave falta cometida, identificou-se como Roger Hanson. Não pude deixar de abraçá-lo com profunda emoção, pois conhecia-lhe bem as qualidades e virtudes adquiridas. Vejo, meu irmão, que está em franca recuperação, disse-lhe com alegria. Roger olhou-me um tanto melancólico e respondeu: graças à misericórdia divina estou melhor. Mas veja, faz quase 100 anos que deixei a terra daquela forma precipitada. Não fosse a intervenção de minha adorada Elizabeth, estaria ainda nas regiões de sofrimento em que permanecem os espíritos que praticam o crime que cometi. E pensando um pouco, completou: esta falta, o suicídio, na verdade, é praticada contra a vida e, consequentemente, contra Deus. A suprema falta de fé no Criador é abandonar tudo, sem acreditar em sua misericórdia, que pode mudar os caminhos de um momento para o outro. Fui fraco, meu amigo, e com minha fraqueza, imaginei que, procurando voluntariamente a morte, estaria deixando para trás todas as minhas angústias e aflições. Pobre tolo, pobre miserável que fui. Após dezenas de anos em zonas purgatoriais, pude perceber que jamais se abandona a vida, por ser ela um dom de Deus. E só a partir de então comecei a lutar pelo meu reerguimento como espírito falido que fui. Através do espírito de Elizabeth, meu grande amor, pude retornar à terra como Maurício e ser recebido pela filha que eu havia abandonado. Raquel, em seu amor ilimitado, sua fé e confiança, ensinou-me a amar a Jesus, a aceitar as dificuldades e lutar para enfrentá-las. Na encarnação como Maurício, pude drenar os pesados miasmas que me envolviam, criados pelos desequilíbrios gerados pela minha mente ensandecida ao praticar tal ato de loucura. Ao libertar-me parcialmente dos fluidos deletérios que me envolviam, retornei ao mundo espiritual e, através de muita disciplina e estudo, tento me refazer. Vejo-me agora na situação de aprendiz, que dá os seus primeiros passos sem as vistas do professor, tentando recapitular a lição. E entre a insegurança e a esperança, tenho feito alguns progressos, amigo. Comovido, perguntei-lhe: e quanto a Elizabeth? Reencontrar-se-ão para as novas experiências? Infelizmente, o meu ato criou uma barreira entre nós, que só o tempo e o meu comportamento poderão afastar, propiciando nossa reaproximação. Elizabeth, por sua evolução, terá a liberdade de me ver sempre que possível, mas quanto a mim, renunciei a essa dádiva do céu, quando me afastei dela por vontade própria através da morte. Só o tempo poderá curar essa ferida, mas oportunamente, no entanto, voltaremos a reencarnar juntos, se Deus assim o permitir. Despedi-me do irmão querido e continuei observando. Todos os presentes em um dado momento voltaram-se para determinado local, onde 3 entidades, envoltas em suave luz, se aproximavam. Trajavam vestes alvas, com simplicidade, mas uma expressão de nobreza e grande bondade envolvia aqueles abnegados benfeitores. Ao centro, um ancião que emitia maior luminosidade que os demais, olhava com imenso carinho para a assembleia que, a essa altura, quedava-se em silêncio. Aproximou-se de uma espécie de tribuna improvisada e, elevando o olhar para o alto, proferiu vibrante e emocionada prece. Pai, Altíssimo, Criador Supremo da vida, digna-te nesta hora solene em que estamos aqui reunidos para refazer nossos caminhos e confirmar nosso amor e lealdade diante de ti e de Jesus, nosso Senhor, a lançar teu olhar misericordioso sobre todos nós.
envia a tua inspiração para que esses amados irmãos recebam as instruções que lhes permitam renovar seus destinos, buscando, nas lições do Evangelho Redentor, o guia perfeito para a redenção espiritual. Socorre-nos de nossas faltas pretéritas, trazendo-nos ao teu regaço paternal e ensina-nos a trilhar as sendas do amor e do perdão. Permita que a esperança seja o divino alento de nossas vidas e a fé a alavanca de nossas construções do porvir, para que um dia estejamos mais perto do teu reino. Conduze-nos, enfim, Senhor, ao teu coração, e que, mesmo na hora de colhermos os frutos de nossa imprevidência, através da dor e do sofrimento, saibamos exalçar sua glória hoje e sempre. Ao encerrar a oração, Cornélio tinha os olhos marejados. De seu peito irradiava-se um foco de luz que se espalhava sobre todos os presentes embevecidos. Aparentando extrema lucidez, fitava a todos na plateia, dando a entender que conhecia a cada um, percebendo as disposições interiores, bem como as condições espirituais particulares daqueles espíritos. Demorou-se mais alguns instantes e falou com voz pausada e suave. Meus queridos irmãos do coração, este é um momento de grande importância espiritual para todos nós. Mais uma etapa foi concluída em nossas vidas de espíritos eternos. Alcançastes um significativo avanço em nossa passagem pela Terra, após uma série de encarnações perdidas em desvios e erros inconsequentes que vos entravaram os caminhos. A nova revelação, codificada pelo venerável benfeitor Allan Kardec, à luz do Evangelho de Jesus, trouxe às vossas vidas o diferencial capaz de fazer com que encontrasseis a estrada da redenção. Muito ainda tendes a realizar, meus irmãos, mas não vos esqueçais de que destes um passo importante na trilha infinita da evolução. Reconhecemos ser motivo de imensa alegria para todos nós, vermos que já andais pelos caminhos da verdade e da vida junto a Jesus. Percebemos que as modificações não se efetivarão de forma individual, mas que o grupo, como um todo, eleva-se em direção a aquisições mais ousadas. Portanto, nosso júbilo é imenso na oportunidade deste reencontro entre encarnados e desencarnados. Aos que se encontram na esfera espiritual, desejamos que procurem cumprir com as nossas novas atribuições, visando renovadoras possibilidades de aprendizado e aprimoramento, preparando-se para posterior retorno ao orbe terrestre. Aos que ainda se encontram no campo da matéria, rogamos que continuem seus esforços diários, pois em breve estarão conosco na recapitulação das experiências às quais tanto esperamos. Meus queridos, não há mais tempo a perder. Estamos comprometidos com o Senhor, nos dois planos da vida, em sublime oportunidade de percorrer nossas veredas. Libertos dos enganos do passado, já não podemos alegar falta de conhecimento das verdades eternas, pois sabemos, sobejamente, que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Colheremos o que plantarmos. Meus filhos, de acordo com as leis equânimes de nosso Pai, não há como burlar essa lei justa e sábia que acompanha cada pensamento e cada ato ao longo de nossa trajetória evolutiva. Assim, não nos enganemos, filhos queridos do coração. Aproveitemos a hora que passa, pois dela dependerá o sucesso do nosso futuro. Muitos de vós estão em sofrimento pungente. Não desanimem, a colheita é dolorosa. Quando a semeadura foi descuidada, mais creiam, não estão abandonados. Orem, peçam pela clemência e misericórdia divinas e então, quase sem perceberem, sentirão o fardo mais leve, tal qual Jesus prometeu. A todos os presentes deixo meu carinho. Tenho-vos por filhos do coração. Segue adiante, imbuídos do valoroso ideal do trabalho na seara do nosso Mestre, esquecendo vossas dores individuais e habitando-vos a consolar aqueles que sofrem mais do que vós. Do auxílio do nosso próximo partem de nossos corações os mais belos acordes em homenagem a Jesus. Não vos esqueçais, querido, o caminho, por mais árduo que vos pareça, será a porta da libertação das vossas consciências. Deixo-vos nessa reunião singela, rogando ao Senhor dos mundos que vos dê a paz, a alegria e a esperança para seguirdes na rota que vós mesmos traçastes daqui. Antes de voltardes à crosta planetária, lembrai-vos, amados, que estamos sempre ao vosso lado. Que Deus vos proteja. Após a emocionada prece, percebi que o grupo todo, quase sem exceção, chorava discretamente. Foi necessário algum tempo para que todos pudessem se recuperar da profunda emoção daquele momento sublime. Cada um, na verdade, trazia suas próprias lembranças dos sucessos e insucessos vividos, sentindo a necessidade de buscar o reequilíbrio espiritual para prosseguirem com um pouco mais de paz na consciência. Embora a Assembleia fosse composta de espíritos encarnados e desencarnados,
Todos partilhavam as mesmas sensações. Alguns encarnados, desprendidos do corpo físico pelo sono, aparentavam alguma inconsciência, variando de espírito para espírito, de acordo com seu nível evolutivo. Certamente lembrariam de alguma forma do ocorrido, em maior ou menor grau. Já os desencarnados, em sua grande maioria, estavam conscientes, guardando com esperanças as preciosas recomendações do nobre irmão. Ao andar alguns passos, deparei-me com Mariane, que, apesar da aparência mais madura, conservara intacta sua incomparável beleza. Veio ao meu encontro, após as saudações habituais. Falei do meu interesse em colocar no papel as valiosas experiências que presenciara junto a este estimado grupo de espíritos. Mariane, com um sorriso tranquilo, expressando toda a candura de seu coração, disse pensativa: caro amigo, vou procurar ser fiel à verdade. Depois de muito me debater em tristes reflexões sobre tudo o que aconteceu, pergunto-me o porquê de tão pesada provação. Um dia, quando já sem forças roguei mais veementemente o auxílio de Jesus, finalmente compreendi. Até então não tinha percebido com plena exatidão os pesados débitos contraídos perante os espíritos que formaram o meu lar, no papel de esposo dedicado e filhos queridos do meu coração. Destruí os mais caros sonhos de Philip, James. Abandonei minha filha e alterei os planos reencarnatórios de mais 2 espíritos que, no momento, voltaram ao meu convívio, cobrando-me a cota de amor, carinho e dedicação que eu lhes negara outrora com meu egoísmo. Hoje, com a luz de uma nova compreensão da vida, percebi o quanto lhes havia usurpado em termos de felicidade. Eu que lhes prometera proteção e carinho ainda na espiritualidade. Compreendi que não havia outro caminho a seguir. Minha atual encarnação é a busca de equilíbrio. A fonte de tal conquista encontra-se no sacrifício, na renúncia e no cumprimento do dever, do qual eu tantas vezes descurara. Por isso, devo dedicar-me a esses espíritos e a todos os que sofrem esses encontros e desencontros do coração. E olhe que eu bem sei o preço que precisamos resgatar nessas circunstâncias, para novamente nos unirmos aos que amamos. Se você acredita que nossa experiência poderá acrescentar algo aos que sofrem com relação às questões do coração, façam. E façam em nome de Jesus, afirmava Mariane decidida quando perguntei-lhe: e quanto a Daniel? Mariane sorriu e respondeu: nossa separação durante a presente encarnação tem o objetivo de purificar nosso amor, até então envolto nas teias da paixão sem controle, onde o egoísmo cegava nossos melhores ideais. Não pensávamos o quanto estávamos magoando nossos semelhantes. Era um amor construído sob a desgraça alheia. Daniel deverá seguir caminhos diferentes dos meus e buscar o equilíbrio através do conhecimento e do aprendizado das leis divinas. Encontra-se presentemente mais conformado com sua situação. E vale dizer que sua aproximação aos que sofrem na Terra, assim como sua profunda renovação nos últimos anos terrestres, valeram-lhe inesquecíveis momentos de felicidade em nosso plano. Recebeu permissão para se aproximar das falanges que trabalham no Brasil, onde encontrará, no movimento espírita, consolo e esperança. Apesar do seu temperamento e de sua instabilidade emocional, muito conquistou na condição de médico. Com a permissão de Jesus, empreenderá seus esforços no socorro aos semelhantes, buscando, no auxílio ao próximo, o surgimento de novas e redentoras oportunidades. Tencionava fazer-lhe delicada pergunta, mas procurei calar. Indaguei-lhe então sobre como se sentia no momento. Mariane sorriu, iluminando seu belo olhar, e com uma divina chama de esperança falou: acredite, sou muito feliz. Encontrei no cumprimento do dever a paz que me faltava por séculos. A melancolia que me acompanhava há muitas encarnações não era nada mais do que a lembrança dos meus erros e a consciência de que um dia teria de resgatá-los. Pela primeira vez, sinto-me em equilíbrio com as leis divinas e, atualmente, em condições de construir um futuro de paz, amor e felicidade. Neste momento, um casal aproximou-se. Reconheci James com a sua habitual bondade no olhar e uma jovem encantadora que caminhava a seu lado. Tratava-se de belíssima entidade já nossa conhecida, plena de juventude, com longos cabelos loiros e um olhar iluminado. Os traços de uma suave delicadeza assemelhavam-se aos das entidades celestiais que só em sonho imaginamos. Havia descido de regiões superiores a fim de rever Mariane James, ao qual demonstrava possuir estreita ligação. Dirigiu-se a Mariane com grande carinho e falou com extrema brandura. Querida Mariane, estou muito feliz por tua presença entre nós, trazendo-nos o testemunho da tua dedicação para que nos sirva de exemplo. Mariane, encabulada, acrescentou com respeito: Lívia, minha irmã, bem conhece minha condição de espírito que muito errou no campo do sentimento.
Tudo o que tentei fazer foi para reparar o mal que, por muitos séculos, havia perpetrado, disse-lhe Mariane com humildade. Mas Lívia continuou com simplicidade. Sabemos os esforços que tens expendido em favor dos sofredores. Teu trabalho junto à evangelização de crianças e de família, bem como o auxílio que tens prestado às pessoas que se encontram em aflitivos problemas pessoais por causa das questões amorosas, orientando-as, tem repercutido aqui entre nós. Por isso venho agradecer pelo muito que tens feito por mim e por James. Há séculos espero uma oportunidade de encarnação junto a este companheiro. Mas suas atitudes e a necessidade de repassar lições prendiam-no indefinidamente a ti, pois ele nutria sentimentos de mágoa profunda que os mantinham ligados. James, no plano físico, não lembrava conscientemente de minha existência, apesar de já termos um vasto passado espiritual juntos. Encontrava em ti uma lembrança do que fui devido às nossas semelhanças espirituais, concentrando toda a sua atenção na tua pessoa. Se não houvessem ocorrido na Inglaterra aqueles tristes episódios, certamente agora já estaríamos unidos. Eu a James e tu a Daniel, mas ainda foi necessária essa reparação na sua presente existência. Tua renúncia ao amor de Daniel nessa vida, permanecendo ao lado de James, fez com que quitasses vários débitos contraídos no passado com o querido companheiro. Podemos agora almejar a felicidade que tanto sonhamos. Os olhos de Lívia iluminaram-se esperançosos. James, que até então mantivera-se calado, falou. Mariane, devo-lhe meu afeto mais puro por tudo que você me proporcionou na última encarnação, quando estivemos unidos na Terra. Certamente mereci as provas pelas quais passei. Agora sou seu devedor, pois recebi muito mais do que poderia imaginar através do conhecimento e do trabalho nas lides do Evangelho. Hoje estou mais perto de Lívia, entrevendo um futuro radioso para todos nós. James, o mérito é todo seu. Você procurou uma maneira de estender seu trabalho profissional aos que precisavam, sem se preocupar com o pagamento. Além do mais, sua dedicação ao trabalho na seara de Jesus lhe possibilitou a felicidade que hoje desfruta ao lado de Lívia. Embora na terra estivéssemos ligados pelos laços do matrimônio, a afinidade e o carinho que nos unem será sempre o laço que cultivaremos com respeito e dedicação pela eternidade afora. As expressões de alegria e felicidade tomavam conta do ambiente, quando Daniel se aproximou sereno. Estava alguns anos mais jovem, demonstrando na expressão determinada boas disposições espirituais. Foi o primeiro a retornar ao plano espiritual, mas apesar disso encontrava-se ainda em fase de recuperação, preparando-se para uma nova etapa de estudos, não apenas na área médica, mas principalmente nas questões espirituais. As expressões de alegria e felicidade tomavam conta do ambiente quando Daniel se aproximou. Sereno, estava alguns anos mais jovem, demonstrando na expressão determinada boas disposições espirituais. Foi o primeiro a retornar ao plano espiritual, mas apesar disso encontrava-se ainda em fase de recuperação, preparando-se para uma nova etapa de estudos, não apenas na área médica, mas principalmente nas questões espirituais. Como a maioria das pessoas perdera muito tempo na Terra envolvido apenas com os assuntos de matéria, da própria ambição e orgulho, descuidando-se das coisas de Deus e do Espírito Eterno. Agora era preciso fazer o que adiara por própria escolha. É muito difícil, quando temos as necessidades do corpo satisfeitas, pensarmos na alma imortal. Os apelos do bem-estar material são tantos que cada vez mais criamos necessidades quiméricas, como trocar os móveis da sala, comprar carro novo, algumas peças de roupa, envolvendo-nos nessas questões como se fossem fundamentais na nossa vida. Nem por um minuto nos ocorre deixarmos nosso conforto e buscarmos auxiliar uma mãe cujo filho tem fome, ou um pai desesperado por não ter recursos para comprar um remédio. Ou ainda, dedicarmos apenas uma palavra amiga aos que, tantas vezes, estão desesperados ao nosso lado. Não é necessário para isso sairmos à procura dos que sofrem, pois quando nos dispomos a ajudar, Deus coloca em nosso caminho aqueles que necessitam. Aliás, nosso papel aqui na Terra, como co-criadores na obra divina, é servir de intermediários, levando o socorro de Deus aos que rogam o auxílio do alto. Pedi e se vos dará. Buscais e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede recebe e quem procura acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. Nem sempre o socorro é imediato, ou exatamente o que esperamos. Muitas vezes Deus tem caminhos diferentes para trilharmos. É que existem dificuldades que precisamos enfrentar para o nosso próprio burilamento espiritual. Um pai sábio não dá tudo o que o filho lhe pede. Quanto a Daniel ou Paul,
Este tratava agora de realizar o que durante muito tempo havia negado em sua teimosia e amargura. Como era um espírito valoroso pela autodisciplina, uma vez que sentiu a verdade, foi como se a tivesse gravado a fogo em seu coração, direcionando todas as energias para a defesa de sua nova crença. Não podendo aceitar a renúncia de Mariane em um primeiro momento, Daniel sofreu muito. O tempo fez pensar e reavaliar a situação. A própria memória espiritual começou a mostrar-lhe que cometera erros em nome deste amor e que chegara a hora de resgatá-los. Sofrera, na verdade, durante toda a sua vida, pela ausência de alguém que, embora não conhecesse, sabia existir em algum lugar. Ao reencontrá-la, sentiu como se tivesse recomeçado a viver. Era como se, apesar da idade avançada na Terra, estivesse iniciando sua jornada. Tamanha era a felicidade que ela lhe proporcionava com um simples olhar. Mas então já era tarde. Tivera que sufocar a tristeza e o desespero de vê-la ir embora com James. Mas isso era o passado. Estava novamente com Mariane em sua frente, bela como nunca, no Jardim das Azaleias, no seu jardim. Todos o saudaram efusivamente, felizes por vê-lo refeito das dificuldades iniciais do desencarne. A determinação de nosso irmão, bem como o desejo de rever Mariane, tinham apressado sua recuperação. Paul retribuiu o cumprimento, desejando paz a todos. Lívia, que o havia auxiliado nos primeiros tempos após o retorno da crosta, comentou: "Caro irmão, teus progressos têm sido consideráveis. Nossos mentores estão otimistas com relação ao teu caso. Acho que haverá grandes oportunidades de trabalho antes do que imaginas." Daniel, com uma humildade que não lhe era comum, asseverou: "Tenho procurado aproveitar todas as oportunidades possíveis para recuperar o tempo perdido. O conhecimento de Jesus e a luz de uma fé renovadora trouxeram-me o esclarecimento do que necessitava para que ocorresse uma total modificação em meu íntimo." E olhando para Mariane, disse com sinceridade e com certa emoção na voz: "Certamente não teria conseguido se, além dos amigos do coração, não tivesse encontrado um ideal que há muito me perseguia." Mariane baixou o olhar e, aproveitando a oportunidade deste reencontro, disse: "Nós precisávamos dessa separação para encontrarmos outros valores em nossas vidas, Daniel. Nossas atitudes prejudicaram a muitos, trazendo infelicidade e mágoa a diversos corações. Era preciso refazer este caminho." Daniel sorriu e falou: "Agradeço cada dia pelo seu equilíbrio que me sustenta. Sempre foi assim e assim sempre será, Mariane." Lívia e James, que observavam felizes, sentiam em seus corações o quanto o tempo modifica as situações e como os espíritos se renovam através das experiências. Daniel e Mariane afastaram-se lentamente, aproximando-se da parte central do jardim. Delicadamente, Daniel tomou nas suas mãos as mãos de Mariane e, beijando-a suavemente, pediu: "Prometa-me que não esquecerá esse encontro quando acordar." Mariane sorriu, respondendo: "Farei o possível. Quero reter em minha memória o seu rosto." E olhando carinhosamente para Daniel, Mariane sussurrou: "Eu não vejo nada que não seja perfeito." Daniel sorriu emocionado. Deram-se as mãos e caminharam lentamente pelo jardim. Algo em seus corações dizia que o futuro lhes pertencia finalmente. Desta vez sentiam suas consciências livres e felizes e, acima de tudo, seu amor estava abençoado pelos céus.